Obrigado. Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Solucionado o problema da cadeira da advocacia, vamos tentar retomar a situação dos mais de 500 mil de mortos no Brasil. Doutora, primeiro registrar os parabéns pelo currículo, pelo trabalho. O seu histórico profissional é excelente, as referências todas foram positivas com relação ao seu trabalho e a sua postura confirma aquilo que nós recebemos como referência. Mas é muito importante para a CPI deixar ainda mais claro o processo pelo qual a senhora passou no enfrentamento desta pandemia, em especial comparado com o enfrentamento de outras campanhas de vacinação, das quais a senhora certamente já fez parte. São quantos anos atuando especificamente na área, doutora? No Ministério da Saúde desde 2014, mas desde o ano de 2004 eu participo de campanhas de vacinação, desde que eu me formei. Dentro desse aspecto, são 7 anos só no Ministério da Saúde atuando com campanhas de vacinação. A crise causada pelo coronavírus colocou o Brasil no desafio de fazer a maior campanha de vacinação em volume, em urgência, mas o resultado não foi o melhor. Comparado com outros países, nós seguramente ficamos para trás. É importante para a CPI que a gente entenda as razões pelas quais isso se deu. A senhora apresentou já 2 fatos. Não recebeu a quantidade suficiente de vacinas e não teve condições de fazer uma campanha adequada de esclarecimento. Além disso, a senhora tem algum outro ponto que tenha deixado a desejar nessa condução? Nós tivemos esse ano uma campanha grande em conjunto com a campanha da Covid, que ainda está acontecendo, a campanha de influenza. Esse foi um grande desafio para o programa e também sem a comunicação nós temos coberturas vacinais baixas em relação à influenza. Então isso também é um dificultador, porque são 2 campanhas muito grandes, onde nós fizemos todo um planejamento para que a gente não deixasse a rede de frio esgotada em relação aos quantitativos de influenza e de Covid, que está chegando mais limitado, para a gente fazer um esforço de conseguir realizar as 2 campanhas juntas, tendo em vista a importância da influenza também no país. Então, isso também foi um grande dificultador. E não ter dose suficiente para fazer uma campanha iniciando por mais grupos, utilizando os grupos definidos todos ao mesmo tempo, chamando a população todos ao mesmo tempo, gerou uma demanda muito grande para o Programa Nacional de Imunizações em relação a pedidos de inserção de grupos e a pedidos para passar esses grupos na frente. Nós recebemos em torno de 50 a 100 documentos, eu não sei precisar, para responder, e a equipe, além de ter que fazer outro trabalho, de executar a campanha de vacinação, tem que ficar respondendo o tempo inteiro demandas. Isso onera demais o Programa Nacional de Imunizações. Perfeito. Então, a gente pode elencar, resumidamente, que os problemas enfrentados foram a falta da quantidade de vacinas, a falta de uma campanha de esclarecimento da população adequada, a concorrência com a campanha de vacinação para a influenza e a necessidade de debater inserção de grupos preferenciais para vacinação. É adequado esse resumo? Pressão dos diversos segmentos da sociedade para inserção e entende-se o apelo de cada um deles, mas com quantidade limitada de vacina fica difícil de conduzir esse processo. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, comparando com as demais campanhas de vacinação em anos anteriores, em governos anteriores, das quais a senhora fez parte, esse formato de intervenção quase que militar que o Ministério da Saúde sofreu, ele gerou algum benefício, alguma melhora, algum tipo de proteção adicional ou qualidade maior na tomada de decisão do Ministério da Saúde, em especial o PNI? As ações ficaram muito concentradas na Secretaria Executiva, com a equipe da época, né? Ficaram muito na Secretaria Executiva. E não se tinha nessa equipe o conhecimento em relação à vacinação. Então, muita coisa a gente precisava prestar conta
em relação aos nossos processos de trabalho, o que também dificulta no movimento de você executar a sua ação. Porque você faz uma ação embasada, uma ação trabalhada dentro de uma coordenação geral e precisa prestar satisfações em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido. Isso atrasa um pouco o processo diante de todas as demandas que nós temos. E nas gestões anteriores do Ministério, das quais a senhora fez parte, a senhora não tinha esse tipo de dificuldade pelo conhecimento prévio do tema? Eu coordenei o programa há 2 anos, né? Então, nos anos anteriores, eu não tinha acesso a esse tipo de... Eu não tinha esses contatos. Eu era uma técnica dentro do Programa Nacional de Imunizações. Eu trabalhava especificamente com uma área dentro do programa. Então, eu não sentia esse processo. A senhora sabe esclarecer a motivação da Coronavac não constar no primeiro PNI apresentado pelo general Pazuello? A Coronavac é uma vacina que a gente queria que fosse introduzida desde o começo, né? Então, a gente também fez manifestação em relação a qualquer vacina que tivesse disponível. Então, nós éramos a favor. Agora, a negociação era na Secretaria Executiva. Então, a gente dependia daquela conversa, daquela discussão. Lembrando que o primeiro quantitativo de vacina foi no dia 19 de junho, o que não limitava fornecedor. A única condição, né, as únicas condições é que tivessem resultados satisfatórios e aprovação pela Anvisa. A clara decisão do governo federal brasileiro de não fazer a aquisição de um grande volume de vacinas num primeiro momento, que é exemplificada pela decisão de aderir ao COVAX Facility apenas em 10%, na menor cota. Essa decisão teve respaldo do grupo técnico do PNI ou foi uma decisão a partir da Secretaria Executiva? Nós fizemos uma nota inicial da COVAX Facility pedindo já o quantitativo diante daqueles cenários que eu já apontei aqui. Eram cenários ainda de incerteza, nós fizemos uma modelagem, um cálculo e entendemos naquele momento que precisaríamos de X doses. Se não pudéssemos ser atendidos naquele quantitativo de X doses, que a gente fizesse a vacinação pelos grupos prioritários. Então, havia um quantitativo superior ao quantitativo definido na COVAX. Só para deixar mais claro para quem está acompanhando a gente e para os registros da CPI, a sugestão técnica foi de um volume maior do que foi efetivamente contratado. Do dia 19 de junho, o nosso quantitativo variava com os cenários de incerteza de 140 a mais ou menos 242 milhões de doses, tendo em vista uma única dose, porque não se tinha na época nenhum pré-print falando que as vacinas seriam de 2 doses, né? Não tinha ainda estudos com essa definição. Então, foi um quantitativo superior. O número efetivamente contratado, doutora, a senhora recorda qual foi? Oi? O número efetivamente contratado de vacinas pelo COVAX foi uma coisa em torno de 40 milhões, é isso? 42 milhões, eu acho que 42 milhões. Cerca de 100 milhões de doses abaixo daquilo que foi desenhado pela equipe técnica, mesmo considerando que fossem vacinas de uma dose única. No melhor cenário, a gente precisaria em torno de 140 milhões de doses para tentar um controle da transmissão. Se não fosse possível trabalhar com o controle da transmissão, trabalhar com a redução de mortalidade e óbito com um quantitativo tendo em vista a manutenção da força do trabalho do setor saúde, risco de complicação e óbito e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. Perfeito. Um outro ponto que nos chama a atenção, doutora, nesse momento, a gente já está assistindo reiteradas manifestações do ministro Queiroga no sentido de descontinuar o emprego da vacina Coronavac, novamente a Coronavac, sem aparentemente a gente ter uma justificativa para tanto. Essa definição dele, essa opinião que ele vem reiteradamente manifestando, primeiro, ela passou por uma análise técnica do setor do Plano Nacional e, segundo, não é óbvio que essas manifestações reduzem a credibilidade de uma vacina que é importante para o programa?
Pelo Programa Nacional de Imunizações e pelo cenário epidemiológico que nós temos hoje e também saiu esse resultado do estudo do secretário Anderson, que há uma redução no risco de complicação e óbito. Então, a gente vê que a vacina está se propondo ao seu objetivo. Então, nesse momento, é importante que a gente tenha as vacinas que estão disponíveis sendo utilizadas. Não houve uma discussão com o Programa Nacional de Imunizações em relação à retirada da vacina Coronavac. Senhor presidente, assim, sempre seguindo aquela linha de tentar economizar o nosso tempo. Esse é o resumo do que a gente está vivendo. Mais de 500 mil de mortos, chegando a 20 milhões de contaminados, e essa foi uma expressão que a senhora usou várias vezes, a redução do contágio. A urgência de reduzir a velocidade de contágio, porque senão você não consegue controlar nenhuma epidemia, né? Com a formação qualificada que a senhora tem é muito mais fácil, mas sem a formação é possível compreender, porque parece bem óbvio. Então, essa escolha que fizemos, o governo brasileiro, foi profundamente equivocada, não teve base técnica, não deu acesso, não deu ouvido aos técnicos que estavam na casa, concentrou decisões numa figura absolutamente desconhecedora da realidade do SUS, que talvez tenha tomado vacinas na sua infância e de lá para cá nunca ouviu falar em vacina, mas foi quem decidiu quem era e quem não era vacinado no Brasil e quantas pessoas poderiam ou não ter acesso ao recurso fundamental para não morrer. Literalmente, esse é o resumo do que a gente está vendo nessa situação toda. E eu quero registrar, presidente Omar Aziz, que ainda ontem protocolei o pedido de reconvocação do coronel Elcio, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. E não porque ele é coronel. Ser coronel não é garantia nem de qualidade, nem de defeito. Ser coronel é apenas uma função pública, como é delegado, como é enfermeira, como é qualquer outro. Mas este coronel especificamente assumiu posição central num processo de negociação de compra de vacinas, de definição de políticas públicas de saúde, sem ter nenhum tipo de qualificação para tanto, atendendo diretamente a comandos político-ideológicos do presidente da República e sem dar ouvidos para os técnicos. A mistura de arrogância, ignorância, causou esse resultado em grande e larga escala. É dramático você verificar isso e ainda ter que debater aqui se está se falando de Forças Armadas ou de instituições. Nunca se falou aqui em instituições. Pelo contrário, o que está demonstrando claramente é que o processo deste governo é de destruição das instituições, é de rebaixamento das instituições. Porque eu não preciso aqui espremer um depoimento da doutora Franciele, ele vem naturalmente dizendo que existe uma instituição, o Ministério da Saúde, que sempre funcionou. Esse é um país que tem um sistema gigantesco de saúde de portas abertas, é um país que tem histórico de vacinações. A gente não está inventando aqui um processo de vacinação hoje, ao contrário de muitos países que não têm a tradição da vacinação e que enfrentam resistência. O brasileiro, historicamente, tinha uma adesão imensa ao processo de vacinação e essa adesão vem caindo pela conduta criminosa daqueles que colocam em dúvida a todo o tempo a ciência, sendo que é a ciência que garante a nossa saúde. Então, eu reitero a urgência da votação e aprovação deste requerimento de reconvocação do coronel Elcio. Eu reitero que essa CPI tem o compromisso moral com o Brasil de fazer todos os esclarecimentos, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de ameaça. E, principalmente, a CPI vai passar uma mensagem de valorização dos bons profissionais. A senhora é uma boa profissional, o seu histórico aponta nesse sentido, e a sua tomada de decisão também. Porque a senhora teve a coragem, a hombridade de fazer aquilo que eu sugeri ao ministro Queiroga. Todo técnico, eu sou técnico de segurança pública, todo técnico submetido a uma gestão política, porque todos somos submetidos a gestões políticas, é colocado diariamente diante de um desafio. Até onde eu estou colaborando e até que ponto eu sou cúmplice. Porque se eu não consigo fazer tecnicamente o que eu preciso fazer, eu me torno cúmplice de um crime. E a senhora teve a sabedoria de não se tornar cúmplice, de manifestar publicamente as restrições que a senhora teve para executar o trabalho para o qual a senhora foi treinada a vida inteira. Eu lamento, como todos os brasileiros lamentam, que a gente esteja perdendo bons técnicos, mas registro que essa coragem vai servir de exemplo para outros tantos que precisam se manifestar e não aceitar a interferência política, onde a política não cabe. A política cabe nesta casa, não na ciência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.